Salmo 91 revelado. A armadura de Deus que você precisa hoje. Há palavras que atravessam os séculos e continuam vivas porque carregam em si um poder que não se desgasta. O Salmo 91 é uma dessas palavras. Ele não é apenas poesia, mas uma declaração de força, proteção e esperança em meio às maiores tempestades da vida. Quando a incerteza toma conta, quando o medo paralisa e quando as batalhas parecem maiores do que nossas forças, esse salmo se ergue como um refúgio invisível. Ele fala de um abrigo secreto, de um lugar onde nenhuma ameaça tem domínio e onde a presença de Deus se torna a defesa mais impenetrável. O coração humano sempre buscou segurança, sempre desejou um espaço onde pudesse descansar em paz, longe do caos do mundo. O Salmo 91 oferece exatamente isso. Um abrigo construído não com paredes físicas, mas com promessas divinas que permanecem firmes diante de qualquer inimigo. Nele está revelada uma armadura espiritual, capaz de envolver cada pessoa que escolhe confiar. Ao entender seu significado, cada frase se transforma em um escudo que protege contra a escuridão e renova a certeza de que Deus está presente em cada detalhe da vida. Este vídeo não será apenas uma reflexão, mas um convite. Um convite para você experimentar o poder desse salmo agora mesmo. Cada palavra será explorada como uma peça dessa armadura invisível, mostrando como aplicá-la no seu cotidiano. Ao final, você não apenas terá conhecido melhor esse texto sagrado, mas terá aprendido a usá-lo como arma de fé e como fonte de paz que nada pode abalar. Prepare-se, porque o que será revelado aqui tem o potencial de transformar sua forma de enfrentar os desafios da vida. O Salmo 91 é mais do que uma oração repetida em momentos de angústia. Ele é um código espiritual, um texto que contém em si uma promessa de proteção, uma revelação profunda de que existe um abrigo preparado para todo aquele que decide confiar plenamente em Deus. Ao ser lido com atenção, ele se transforma em um mapa, um guia que mostra onde a verdadeira segurança pode ser encontrada. Não se trata de um amuleto ou de uma fórmula mágica, mas de um convite à confiança inabalável. Cada frase está carregada de significado e aponta para um relacionamento vivo, no qual o homem aprende a depender da presença divina como a sua fonte de proteção. Quando a vida se mostra instável e repleta de incertezas, quando os perigos parecem rondar em todas as direções, a alma busca refúgio. É nesse contexto que o Salmo 91 se revela como uma chave, um código que descortina o caminho para um lugar de segurança absoluta. Não é um esconderijo construído por mãos humanas, mas um espaço espiritual, uma habitação onde Deus cobre com a sua sombra e guarda com o seu poder. O salmista não fala de uma possibilidade distante, mas de uma experiência real, disponível a todos os que escolhem se aproximar. Ao compreender o salmo como código de proteção, é possível enxergar que cada expressão é uma senha, uma declaração que desbloqueia o cuidado de Deus. Ele não foi escrito apenas para consolar, mas para instruir, para ensinar o homem a viver dentro desse abrigo. As palavras não se limitam a oferecer conforto momentâneo, elas orientam sobre como habitar nesse refúgio de forma constante. É como se cada verso fosse uma chave que abre uma porta, conduzindo mais fundo à certeza de que existe um Deus presente, vigilante e fiel. O poder desse código espiritual está em torná-lo prática diária. Não basta apenas recitar suas palavras como se fossem um ritual vazio. É preciso vivê-las, internalizá-las e transformá-las em uma postura de vida. Quando o coração decide confiar, as promessas deixam de ser apenas letras em uma página e passam a se tornar muralhas invisíveis. A cada ameaça que se levanta, a lembrança das palavras do Salmo age como escudo. A cada insegurança que tenta tomar espaço, a declaração de confiança em Deus funciona como espada. O Salmo 91 é, portanto, mais do que literatura sagrada, é instrução prática de sobrevivência espiritual.
Ele ensina que a proteção verdadeira não vem da força dos homens, nem das estruturas humanas, mas da decisão de habitar sob a sombra do Altíssimo. É essa consciência que transforma o medo em fé, a ansiedade em descanso e a insegurança em confiança. Por isso, compreendê-lo como código de proteção é o primeiro passo para viver de forma fortalecida e revestida de paz. Mesmo quando o mundo exterior insiste em apresentar perigo, o Salmo se mantém como muralha de proteção para aqueles que escolhem confiar. Quando se fala em armadura, a mente humana logo imagina guerreiros preparados para enfrentar batalhas intensas. Eles estão protegidos por metais pesados, couraças resistentes e escudos capazes de deter os ataques mais violentos. Essa imagem é poderosa, mas o Salmo 91 nos apresenta algo ainda maior: uma armadura invisível, formada não por materiais humanos, mas por promessas divinas. Essa armadura envolve todo aquele que escolhe confiar no Senhor. É como se cada palavra do Salmo fosse uma peça dessa proteção espiritual, moldada não pela força do homem, mas pelo cuidado e fidelidade de Deus. Essa armadura não cobre apenas o corpo físico, mas protege também a mente e o coração. Ela age contra as setas invisíveis que tentam minar a fé, contra os pensamentos que buscam gerar dúvida e contra os sentimentos que tentam enfraquecer a esperança. Cada verso funciona como parte de um equipamento celestial: o escudo contra o medo, a couraça contra a ansiedade, o capacete contra a insegurança e a espada contra o desânimo que insiste em surgir. Assim, a leitura e a prática desse salmo não são apenas ato religioso, mas atitude espiritual que cria uma blindagem real contra tudo o que busca roubar a paz. A grande diferença dessa armadura invisível é que ela não depende de esforço humano para ser forjada. Ela é recebida pela confiança, pela escolha de habitar sob a sombra do Altíssimo e descansar no seu poder. Quem se reveste dela não se torna isento de batalhas, mas enfrenta cada uma delas com a certeza de que não está desprotegido. Essa confiança gera coragem, porque o coração entende que não caminha sozinho, mas está cercado por uma força que excede toda explicação. Vestir essa armadura significa assumir um estilo de vida. Não se trata de recitar palavras apenas quando a dor aperta, mas de viver diariamente dentro da proteção que o Salmo descreve. É uma decisão de não permitir que o medo dite os passos, de não aceitar que a insegurança seja a última voz, mas de confiar que a presença de Deus está sempre à frente. Dessa forma, cada ameaça deixa de ser um motivo de desespero e se torna uma oportunidade de experimentar a força da proteção divina em ação. Essa armadura é real, embora invisível aos olhos. Ela cobre o coração, fortalece a mente e sustenta o corpo. Ela é a prova de que o Salmo 91 não é apenas uma promessa distante, mas um presente disponível agora mesmo. Quem se apropria dessa verdade passa a viver com uma segurança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Deus Todo-Poderoso é o seu refúgio, sua fortaleza e sua armadura constante em todos os dias da vida. O Salmo 91 apresenta uma das imagens mais marcantes de todo o texto: o esconderijo do Altíssimo. Não é um local físico, não é um templo de pedra, nem um espaço secreto que pode ser descoberto por mapas humanos. Esse esconderijo é uma dimensão espiritual, acessível apenas por meio da confiança. Ele é o lugar onde a alma encontra descanso, onde a mente atormentada encontra silêncio e onde o coração inquieto descobre paz. O salmista nos revela que habitar nesse esconderijo é escolher viver em um espaço onde nenhuma ameaça tem domínio, onde nenhuma voz contrária pode ecoar com poder e onde a sombra do Onipotente se estende como cobertura inquebrável. Esse abrigo secreto não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas está aberto a todos que decidem se aproximar de Deus com sinceridade. Não se trata de religião externa ou de rituais visíveis, mas de intimidade. É o lugar do encontro profundo, onde não há barreiras entre o homem e o Criador.
Antes de prosseguirmos, curta e comente: Meu Deus, eu sou abençoado por você. Nele a tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro há segurança. O caos pode dominar o mundo exterior, mas o coração permanece firme. Porque sabe que encontrou refúgio em algo que não se abala. O esconderijo do Altíssimo é a resposta à busca mais profunda do ser humano, a necessidade de proteção que não falha. Entrar nesse esconderijo é uma decisão. O Salmo não diz apenas que alguém visita esse lugar em tempos de crise, mas que habita nele. Habitar significa permanecer, estabelecer moradia, decidir que esse será o lugar de descanso em todos os dias. Não é apenas procurar a presença de Deus quando as coisas ficam difíceis, mas permanecer debaixo da sua sombra continuamente. Essa escolha gera estabilidade, porque cria uma base sólida em meio às instabilidades da vida. O segredo do esconderijo é que ele não pode ser acessado com pressa ou superficialidade. Ele é descoberto por aqueles que se dispõem a mergulhar mais fundo, a buscar silêncio para ouvir a voz de Deus, a confiar mesmo quando as respostas não aparecem imediatamente. É nesse ambiente que o coração se fortalece, porque ali descobre que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias, mas da presença constante de Deus. Esse é o lugar onde o medo perde poder, porque a alma encontra descanso na certeza de que está guardada pelo Altíssimo. Habitar nesse abrigo é viver a vida com confiança renovada. Quem permanece nesse lugar espiritual não é poupado de desafios, mas passa a encará-los com a consciência de que existe uma cobertura invisível sustentando cada passo. O esconderijo do Altíssimo é o espaço onde a fragilidade humana encontra a fortaleza divina, onde a vulnerabilidade se transforma em força e onde a paz não é passageira, mas permanente. É nesse lugar secreto que o Salmo 91 se torna experiência viva, e não apenas palavras recitadas. Entre todas as promessas do Salmo 91, poucas são tão fascinantes quanto a que fala da presença dos anjos, enviados para guardar em todos os caminhos. Essa imagem mostra que a proteção divina não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade prática, ativa e constante. Os anjos são apresentados como mensageiros que obedecem à ordem de Deus e que acompanham aqueles que confiam nele, como uma escolta invisível que age em silêncio, mas com eficácia absoluta. Essa promessa amplia a visão de proteção, revelando que a cobertura do Altíssimo não é apenas uma sensação de segurança, mas uma intervenção real, realizada por seres espirituais que atuam no cotidiano humano. A presença dos anjos descrita no Salmo não é uma metáfora distante, mas um lembrete de que a vida não é vivida sozinha. Cada passo é acompanhado por essa guarda divina, que se manifesta de maneiras que muitas vezes não são percebidas. Quantas situações de livramento já aconteceram sem que se pudesse explicar racionalmente? Quantos perigos foram evitados sem que houvesse uma causa aparente? Para quem crê, isso não é acaso, mas ação dos anjos que cumprem a ordem de Deus de proteger os que o amam. Essa promessa também revela a dimensão da bondade de Deus. Ele não apenas declara que estará presente, mas envia seus mensageiros para reforçar sua proteção. É como se cada detalhe da vida estivesse cercado por essa cobertura. Desde os momentos mais grandiosos até os mais simples, o Salmo mostra que o cuidado divino não se limita a grandes livramentos, mas se estende aos pequenos passos do cotidiano. Isso significa que a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo pode caminhar com confiança, sabendo que não há espaço em sua jornada que não seja acompanhado por essa escolta espiritual. Compreender essa verdade muda a forma de enfrentar a vida. O medo de estar desprotegido perde força, porque existe a certeza de que há uma presença constante ao redor. Essa consciência não elimina os desafios, mas fortalece o coração para enfrentá-los, sabendo que nunca se está sozinho. A presença dos anjos é uma prova do amor de Deus.
uma demonstração de que sua proteção é completa e vai além do que os olhos podem ver. Assim, o Salmo 91 não apenas fala de um abrigo secreto, mas também mostra que esse abrigo é guardado, de forma ativa e poderosa. A cada passo, a cada decisão, a cada caminho, a promessa é a mesma. Há anjos designados para proteger, para sustentar e para livrar. Essa escolta invisível é a confirmação de que a armadura de Deus é real e de que ninguém que confia nele está desamparado. O medo é um dos maiores inimigos da alma humana. Ele é capaz de paralisar decisões, roubar a paz e criar barreiras invisíveis que impedem o avanço. O Salmo 91 enfrenta esse inimigo diretamente, trazendo promessas que desarmam a ansiedade e devolvem ao coração a confiança perdida. O texto declara que não há razão para temer os terrores da noite, nem as flechas que voam de dia, nem a peste que se esconde nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Essas imagens mostram que a proteção de Deus cobre todas as situações possíveis, em qualquer hora e em qualquer lugar. Ao afirmar isso, o salmista deixa claro que o medo não precisa governar a vida de quem confia no Senhor. O medo é alimentado pela incerteza, pelo desconhecido e pela sensação de vulnerabilidade. Ele se infiltra nas noites silenciosas, quando pensamentos negativos se multiplicam, e se manifesta durante o dia, quando pressões externas parecem maiores do que a capacidade de suportar. É nesse ponto que o Salmo 91 se torna um remédio espiritual. Ele não nega a existência das ameaças, mas garante que diante delas há uma proteção mais forte. Ele não ignora o perigo, mas afirma que o abrigo do Altíssimo é suficiente para enfrentar qualquer sombra que tente dominar a mente. Esse enfrentamento não é uma negação da realidade, mas uma escolha de fé. O salmista não convida a fugir do medo, mas a vencê-lo através da confiança em Deus. Ao repetir e internalizar as promessas do Salmo, o coração encontra um novo equilíbrio. O medo pode até tentar se aproximar, mas perde o poder de paralisar, porque a fé ocupa o espaço que ele antes dominava. Cada declaração do Salmo funciona como um escudo contra os pensamentos inseguros, lembrando constantemente que a presença de Deus é inabalável. Esse processo não acontece em um instante, mas se fortalece a cada dia. Quanto mais o coração aprende a habitar na presença de Deus, menos espaço o medo encontra. A confiança se torna hábito, a esperança se transforma em prática, e a vida passa a ser conduzida não pela ansiedade, mas pela certeza de que existe uma proteção maior. O Salmo 91, quando vivido de forma prática, cria uma mentalidade de vitória, onde o medo não tem mais autoridade. Assim, vencer o medo é um dos maiores frutos desse salmo. Ele ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de ameaças, mas a decisão de confiar em Deus mesmo quando elas surgem. Essa confiança gera paz em meio ao caos e coragem diante das incertezas. É essa força que transforma vidas, porque mostra que o medo não é senhor do destino humano. O verdadeiro Senhor é aquele que guarda, protege e sustenta em todo o tempo. O Salmo 91 revela que, além dos perigos visíveis, existe também uma guerra invisível. O texto menciona laços do passarinheiro, pestes ocultas e dardos inflamados. Expressões que apontam para ameaças que não podem ser vistas a olho nu, mas que se fazem sentir em momentos de pressão, de confusão mental e de ataques espirituais inexplicáveis. Essas imagens descrevem realidades que ultrapassam a dimensão física e nos lembram de que a vida não se limita ao que os olhos podem perceber. Há batalhas silenciosas que acontecem na mente, nas emoções e no espírito, tentando roubar a confiança e a paz. Essa guerra invisível pode se manifestar de diversas formas. Às vezes aparece como um peso inexplicável, como uma ansiedade que surge sem motivo, como uma tristeza repentina que parece não ter causa,
ou como circunstâncias que minam a fé. O salmista reconhece que essas forças são reais, mas não para gerar pânico, e sim para destacar que a proteção de Deus se estende até mesmo a esse campo oculto. Ele declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será livre dessas ameaças, mostrando que nenhuma investida escondida tem poder contra a armadura divina. Essa consciência é fundamental para enfrentar os desafios da vida. Saber que existe uma guerra invisível impede que o coração se torne ingênuo, mas também fortalece a confiança. Porque a promessa do Salmo garante que a cobertura divina é maior do que qualquer ataque. É como caminhar em meio a armadilhas, sabendo que existe uma luz que revela o caminho. E uma mão que guia em segurança. Essa percepção não elimina os problemas, mas muda a forma de enfrentá-los, transformando medo em vigilância e insegurança em confiança. O segredo para vencer essa guerra está em habitar sob a sombra do Altíssimo e fazer das promessas do Salmo uma verdade interior. Não se trata de lutar sozinho contra forças invisíveis, mas de confiar que Deus já estabeleceu uma proteção maior do que qualquer ataque. Essa confiança cria serenidade em meio à pressão e fortalece a alma diante das batalhas que não podem ser explicadas. Assim, a guerra invisível deixa de ser motivo de desespero e se torna oportunidade para experimentar a fidelidade divina de maneira ainda mais profunda. O Salmo 91 não apenas reconhece a existência de forças ocultas, mas afirma com clareza que a proteção de Deus é superior a todas elas. Essa verdade transforma o modo como se vive. Ao invés de caminhar em constante medo do que não se vê, é possível viver em paz, confiando em Deus. Nenhuma ameaça invisível é maior do que a presença visível de Deus na vida de quem o busca. Essa certeza é a base que sustenta e a chave que liberta, garantindo segurança até mesmo diante do que é desconhecido. No coração do Salmo 91 está a promessa do escudo e da proteção absoluta de Deus. A imagem do escudo é poderosa porque transmite a ideia de defesa contra ataques inesperados e intensos. Esse escudo não é humano, mas espiritual. É a fé. É a confiança plena na fidelidade de Deus que se torna a barreira invisível capaz de neutralizar os dardos inflamados que se levantam contra a mente e contra o coração. Cada vez que a insegurança tenta dominar, esse escudo se ergue como resposta firme, declarando que nada pode atravessar a proteção de quem confia no Altíssimo. A fé, nesse contexto, não é apenas crença teórica ou ideia abstrata, mas atitude concreta de dependência. É o gesto de erguer o escudo diante de cada situação adversa. É escolher acreditar que a promessa de Deus é maior do que o ataque enfrentado. Quando pensamentos de medo, dúvida ou desânimo surgem, a fé atua como barreira, bloqueando o impacto e impedindo que a alma seja ferida. Assim, o escudo da fé não protege apenas o corpo físico, mas principalmente os pensamentos, as emoções e a esperança. O Salmo ensina que essa proteção não é temporária, mas constante. O escudo está sempre disponível, desde que a confiança seja mantida. Ele não impede que as setas sejam lançadas, mas garante que nenhuma delas encontre o alvo. Isso significa que a vida continuará apresentando desafios, mas nenhum deles terá poder de destruir. A diferença entre o medo e a coragem está exatamente nesse ponto, no reconhecimento de que a fé é suficiente para resistir e seguir em frente. Erguer esse escudo diariamente é um exercício espiritual. É escolher declarar em meio ao caos que Deus é refúgio. É repetir as promessas do Salmo até que moldem o coração. Quanto mais a fé é praticada, mais forte se torna o escudo, e mais enfraquecidos ficam os ataques que antes pareciam invencíveis. O Salmo não apenas descreve essa proteção, mas convida a experimentá-la como realidade presente e acessível. O escudo da fé é a prova de que ninguém precisa viver vulnerável. Ele é a garantia de que existe uma defesa que não falha, porque foi estabelecida pelo próprio Deus. Ao se apoiar nessa promessa,
descobre-se coragem renovada para avançar. O escudo não apenas bloqueia os dardos, mas inspira a continuar caminhando, com a certeza de que a proteção divina acompanha cada passo. O Salmo 91 não foi escrito para ser apenas lido em momentos de dificuldade, mas para ser vivido como prática diária. Ele se torna poderoso quando deixa de ser apenas um texto recitado e passa a orientar escolhas, pensamentos e atitudes. Essa aplicação prática é o que transforma cada verso em experiência, cada promessa em escudo e cada declaração em força interior. Quando o salmista fala de habitar no esconderijo do Altíssimo, ele não se refere a visitas ocasionais, mas a uma decisão de estilo de vida. Habitar significa permanecer, criar raízes, viver sob essa cobertura em todos os dias e não apenas buscá-la quando a crise aperta. Aplicar o salmo na rotina significa trazer suas palavras para o cotidiano. Ao acordar, lembrar que há um abrigo secreto preparado por Deus. Ao enfrentar incertezas no trabalho, declarar que os anjos guardam cada passo. Diante da solidão, recordar que existe uma sombra de proteção que nunca falha. Quando o medo se levanta à noite, proclamar que nenhuma seta ou peste tem poder contra aquele que confia. Dessa forma, o salmo se torna não apenas leitura, mas linguagem diária, moldando pensamentos e fortalecendo o espírito. Esse processo de aplicação gera disciplina espiritual. Não é apenas repetir palavras mecanicamente, mas viver de acordo com elas. É decidir que, diante de cada desafio, a primeira resposta será confiar na promessa divina. Com o tempo, essa disciplina cria um novo padrão de comportamento. A ansiedade perde força porque o coração aprendeu a se apoiar em algo maior. A insegurança deixa de ditar os passos porque a mente foi treinada a lembrar da proteção constante. Essa prática também abre espaço para a transformação interior. Ao aplicar o salmo, o coração não apenas recebe paz, mas aprende a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Problemas deixam de ser vistos como ameaças invencíveis e passam a ser oportunidades de experimentar a fidelidade de Deus. A confiança se torna mais sólida, a fé mais madura e a esperança mais firme. O resultado é uma vida marcada não pelo medo, mas pela segurança em Deus. Portanto, o Salmo 91 não é apenas um texto a ser conhecido, mas uma realidade a ser vivida. Ele foi escrito para ser praticado, para moldar a mente e guiar o coração. Quando aplicado dessa maneira, ele se torna mais do que palavras antigas. Transforma-se em armadura viva, que cobre cada área da vida e sustenta a pessoa diante de qualquer circunstância. É essa prática diária que revela o verdadeiro poder do Salmo, convertendo promessas em experiências e fé em proteção real. O Salmo 91 ganha uma dimensão ainda mais viva quando é lembrado através de experiências pessoais. Ele não se limita a palavras escritas em uma página, mas se manifesta na vida de quem confia. Histórias de livramentos, testemunhos de proteção e relatos de paz em meio a crises revelam que o Salmo não é apenas teoria, mas prática. Muitos que atravessaram vales escuros relatam como, ao recitar ou meditar sobre essas palavras, sentiram uma força interior inexplicável, como se fossem cercados por uma presença que os sustentava. Essa experiência é o reflexo da verdade que o Salmo anuncia. O cuidado de Deus é real, constante e atuante. Cada testemunho de proteção é uma prova de que o Salmo não pertence apenas ao passado. Ele continua atual, renovando suas promessas em cada geração. Pessoas guardadas em acidentes, que enfrentaram enfermidades e encontraram consolo, relatam a mesma realidade. A proteção divina não falha. O poder dessas palavras não se limita a um contexto histórico, mas se renova em cada vida que escolhe confiar. Esses relatos fortalecem a fé e encorajam outros a viverem a mesma experiência. Quando alguém compartilha que foi guardado em circunstâncias extremas, inspira outros a buscarem o mesmo abrigo. É como se a fé fosse multiplicada, criando uma corrente de confiança.
O Salmo se torna, assim, não apenas leitura, mas testemunho coletivo de que Deus continua fiel. Essa realidade prática mostra que o Salmo não deve ser visto como recurso de última hora, mas como estilo de vida. Aqueles que experimentaram sua proteção não apenas recitaram palavras em momentos de desespero, mas aprenderam a habitar sob a sombra do Altíssimo em todos os dias. Isso prova que o segredo não está apenas em conhecer o texto, mas em vivê-lo com constância. O testemunho confirma que as promessas se tornam vivas quando praticadas continuamente. Assim, o Salmo 91 se mostra não apenas como literatura inspiradora, mas como manual de vida. Ele é experimentado no cotidiano, confirmado nas histórias de quem confia, e comprovado nas situações em que a lógica não oferece explicação. Cada testemunho é um lembrete de que a proteção divina não é abstrata, mas concreta. Quanto mais essas experiências são compartilhadas, mais pessoas se sentem convidadas a viver a mesma realidade, a de um Deus que guarda, protege e sustenta em todo o tempo. O Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção, ele é também um chamado à intimidade com Deus. Quando o salmista fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, não sugere visitas ocasionais, mas um relacionamento permanente, construído dia após dia. Essa intimidade vai além das palavras recitadas, além da leitura ritual. É uma decisão de vida, uma escolha de caminhar sob a sombra de Deus. Não apenas nos momentos de crise, mas em todas as circunstâncias. Viver nesse lugar secreto significa depender mais da presença divina do que das próprias forças. Significa ouvir a voz de Deus acima das vozes de medo e dúvida que tentam dominar a mente. Esse convite à intimidade é, ao mesmo tempo, desafiador e transformador. Ele exige abertura, constância e entrega. Exige que o coração deixe de buscar segurança apenas nas coisas visíveis e passe a confiar naquilo que é invisível, mas eterno. Habitar na presença de Deus é aceitar que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que tudo governa. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a maneira de viver, porque cria estabilidade em um mundo marcado por instabilidade. A confiança se torna firme, não porque os problemas desaparecem, mas porque existe a convicção de que não se caminha sozinho. O Salmo mostra que essa intimidade não é apenas refúgio em tempos de medo, mas fonte de paz em todos os momentos. Quem aprende a viver nesse lugar secreto descobre que a presença de Deus não é apenas socorro, mas companhia constante. É essa proximidade que gera força para enfrentar os desafios com serenidade, porque a mente já não está dominada pela ansiedade, mas firmada na certeza de que Deus é refúgio. Essa intimidade, cultivada no silêncio e na confiança, é o que transforma a leitura em experiência viva. Responder a esse chamado é aceitar que a fé não pode ser superficial. É escolher mergulhar fundo, estabelecer raízes na presença de Deus e permitir que essa proximidade molde pensamentos e atitudes. É nesse nível de relacionamento que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto recitado e passa a ser realidade encarnada. O resultado dessa intimidade é uma vida mais estável, mais confiante e mais cheia de paz, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Assim, o Salmo 91 se apresenta não apenas como promessa, mas como convite. O convite a habitar e permanecer, a caminhar em intimidade e a construir uma vida ancorada em Deus. Quem aceita esse chamado descobre que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que nunca falha. Essa é a essência do esconderijo do Altíssimo. Não apenas proteção, mas comunhão. Não apenas abrigo, mas relacionamento vivo e constante. O Salmo 91 chega ao seu ponto mais profundo quando a voz do próprio Deus aparece no texto, assumindo a promessa de proteção de forma direta e pessoal. Até então, o salmista descrevia o cuidado divino, mas no final, é o próprio Senhor quem fala,
declarando que estará com aquele que o ama, que o livrará, responderá quando clamar, o honrará e lhe dará vida longa. Essa mudança de voz transforma a leitura em encontro. Já não é apenas o homem testemunhando sobre Deus, mas o próprio Criador confirmando que sua presença é real e ativa. Esse detalhe final do Salmo é poderoso porque mostra que a relação não se limita à percepção humana, mas parte da iniciativa divina, que se apresenta como guardião e protetor absoluto. Essas palavras finais revelam um pacto. Deus não promete ausência de lutas, mas garante presença constante em cada uma delas. Ele afirma: estarei com ele na angústia. Isso significa que o sofrimento não é negado, mas acompanhado. A promessa não é de uma vida sem dor, mas de uma vida sustentada, na qual cada desafio é atravessado com a certeza da presença divina. Essa declaração fortalece porque elimina a sensação de abandono. Mesmo quando o cenário parece contrário, existe uma voz superior reafirmando: eu estou com você. O compromisso de Deus vai além de livramento imediato. Ele fala de resposta, de honra e de vida longa. Resposta significa que nenhuma oração cai no vazio. Honra significa que a fidelidade é recompensada, e vida longa aponta para a plenitude, não apenas em anos, mas em significado e propósito. Essa promessa final sela o Salmo como uma aliança que cobre toda a existência, desde os dias de aflição até a experiência da eternidade. Essa revelação exige um posicionamento. O Salmo não é apenas para ser admirado, mas para ser vivido em confiança. Quando o coração escolhe acreditar nessas palavras, descobre que a voz de Deus é suficiente para calar todas as outras vozes que tentam gerar medo. O resultado é uma vida mais firme, marcada não pela ausência de dificuldades, mas pela presença constante de um Deus que guarda, livra e conduz. Essa é a essência do final do Salmo 91. A armadura espiritual é completa, porque é o próprio Deus quem a veste sobre seus filhos. Por isso, terminar a leitura desse salmo não é um ponto final, mas um convite a experimentar continuamente essa proteção. É permitir que a promessa divina se torne fundamento da vida, fonte de paz em tempos de incerteza e razão de esperança em todas as situações. Ao ouvir a voz de Deus declarando essas garantias, a alma encontra descanso, porque entende que não há poder humano ou espiritual capaz de quebrar uma promessa feita pelo Senhor. É nessa certeza que a vida se fortalece, e é nesse pacto que se descobre o verdadeiro significado de viver protegido pela armadura de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que és o nosso abrigo seguro, o nosso escudo e a nossa fortaleza inabalável. Declaramos, em concordância com as promessas do Salmo 91, que nossa vida está guardada sob a Tua sombra, e que nenhuma força contrária poderá prevalecer contra aqueles que confiam no Teu nome. Pai, nós escolhemos habitar no Teu esconderijo secreto e nos revestir da Tua armadura, confiando que a Tua fidelidade é o nosso muro de proteção em todos os dias. Senhor, livra-nos do medo que paralisa, quebra as correntes da ansiedade e silencia as vozes da dúvida que tentam enfraquecer a fé. Que a Tua presença seja real em nossa mente e em nosso coração, para que possamos enfrentar cada desafio com coragem renovada. Nós Te pedimos que envies os Teus anjos para guardar os nossos caminhos, sustentando-nos nas horas de fragilidade e livrando-nos das armadilhas que não conseguimos enxergar. Que a certeza da Tua companhia seja maior do que qualquer sombra que tente nos rodear. Deus eterno, cobre-nos com as Tuas asas de proteção e faz com que encontremos descanso em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos conduza diariamente a viver em intimidade, a confiar mais na Tua palavra do que nas circunstâncias, e a lembrar que a Tua presença é constante mesmo nas horas mais difíceis. Declaro em oração que nenhuma peste, nenhum laço e nenhum ataque oculto terá poder sobre nós, porque a Tua verdade é o escudo que nos envolve e a Tua promessa
é a base da nossa confiança. Pai amado, diante da Tua voz que nos garante livramento, resposta, honra e vida longa, recebemos esta aliança como realidade em nossas vidas. Que cada pessoa que ora comigo agora seja fortalecida pelo Teu amor e marcada pela paz que vem somente de Ti. Derrama esperança sobre os cansados, renova a fé dos que se sentem fracos e enche de coragem os que se encontram em batalhas silenciosas. Senhor, declaramos que confiamos inteiramente em Ti e descansamos no Teu cuidado, porque sabemos que a Tua promessa jamais falha. Em nome de Jesus Cristo, entregamos nossas vidas sob a Tua proteção e declaramos que a armadura de Deus está sobre nós agora e sempre. Amém. Este encerramento não é apenas a conclusão de um texto, mas a confirmação de uma aliança. O Salmo 91 se cumpre em cada vida que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. Assim, a oração se torna não apenas palavras ditas, mas um compromisso assumido. Viver sob a sombra do Onipotente, confiando plenamente na sua proteção e fidelidade. Que esta mensagem permaneça viva em seu coração como armadura diária. Cada vez que o medo surgir, que a lembrança das promessas de Deus seja seu escudo. E cada vez que a incerteza tentar roubar sua paz, que a voz do Senhor ecoe em sua mente. Eu estou com você. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que nenhuma ameaça visível ou invisível é maior do que a proteção divina. O Salmo 91 é o selo da fidelidade de Deus sobre sua vida.